Já sentiu que quanto mais você pensa profundamente, mais isolado se torna? Que quanto mais entende sobre o mundo, menos as pessoas querem te ouvir? Isso não é coisa da sua cabeça. A sociedade sempre temeu os grandes pensadores, não porque estivessem errados, mas porque enxergavam o que os outros preferiam ignorar. A história prova isso. De Sócrates a Nietzsche, de Galileu a Tesla, mentes brilhantes foram ridicularizadas, silenciadas ou simplesmente ignoradas. Não por falta de inteligência, mas porque suas ideias incomodavam. Schopenhauer, um dos filósofos mais brutais em sua honestidade, acreditava que a inteligência era uma maldição, uma que isola aqueles que enxergam o mundo com demasiada clareza. Mas por que isso acontece? Por que a sociedade resiste tanto a quem pensa diferente? A resposta está na psicologia humana. Pense nisso. Quando você está ao lado de alguém fisicamente forte, não se sente necessariamente fraco, mas sim pode admirar sua força. Quando encontra alguém rico, pode sentir inveja, mas não encara isso como um ataque pessoal. No entanto, quando se depara com alguém intelectualmente superior, algo estranho acontece. Psicólogos chamam isso de efeito espelho. Um pensador profundo não apenas apresenta novas ideias, mas também reflete as limitações daqueles ao seu redor, e as pessoas não perdoam isso facilmente. A mera presença de alguém que pensa de forma mais profunda pode fazer os outros se sentirem inadequados, mesmo que o pensador não diga uma única palavra. Mas por que isso acontece? Por que a inteligência, mais do que qualquer outra forma de superioridade, provoca tanto desconforto? Para entender isso, precisamos analisar como nossa mente processa diferentes tipos de superioridade. Quando alguém é fisicamente mais forte, tendemos a vê-lo como um líder ou protetor. Quando alguém é mais rico, podemos admirar seu sucesso ou buscar alcançar algo semelhante. Essas qualidades, força, riqueza, beleza, são externas. Nós as reconhecemos, mas elas não desafiam diretamente nossa percepção de nós mesmos. Já a inteligência funciona de forma diferente. Ao contrário da força física ou da riqueza material, a inteligência está profundamente ligada à identidade. Definimos quem somos pelos nossos pensamentos, crenças e compreensão do mundo. Quando encontramos alguém que pensa em um nível mais profundo, que questiona aquilo que tomamos como certo, isso pode parecer um ataque direto ao nosso senso de identidade. Em vez de admirar a inteligência, muitas pessoas instintivamente resistem a ela. Não porque o pensador profundo seja arrogante ou desdenhoso, mas porque sua mera presença obriga os outros a confrontar suas próprias limitações. É por isso que, ao longo da história, os grandes pensadores foram empurrados para as margens da sociedade. Suas ideias não apenas desafiam conceitos, mas também desafiam egos. E os seres humanos fazem de tudo para proteger seus egos do desconforto. Reflita por um instante. Quantas vezes você tentou trazer uma ideia profunda para uma conversa casual e foi recebido com olhares vazios ou silêncios constrangedores? Já percebeu como as pessoas rapidamente mudam de assunto quando a conversa se aprofunda além da superfície? Isso não é coincidência, é um mecanismo de defesa. Quando alguém se depara com um pensador profundo, seu cérebro entra em modo de autopreservação. Em vez de curiosidade, sente resistência. Em vez de engajamento, prefere a negação. É por isso que intelectuais, filósofos e visionários frequentemente se encontram isolados. Não porque querem ficar sozinhos, mas porque a sociedade os empurra para longe. Curiosamente, estudos mostram que a confiança muitas vezes é mais valorizada do que a inteligência em ambientes sociais. As pessoas naturalmente se sentem atraídas por aqueles que transmitem certeza, mesmo que suas ideias sejam superficiais. É por isso que pensadores carismáticos, mais simplistas, conseguem exercer mais influência do que aqueles que abordam questões com profundidade e nuances. A história está repleta de exemplos. Líderes populares, palestrantes motivacionais e influenciadores virais prosperam dizendo ao público o que ele quer ouvir, em vez de desafiá-lo a pensar criticamente. Enquanto isso, aqueles que questionam crenças amplamente aceitas frequentemente lutam para conquistar uma audiência maior. Esse é o paradoxo da inteligência. Quanto mais alguém busca a verdade, mais tende a se desconectar da maioria. O efeito espelho não apenas reflete as limitações da sociedade, mas também evidencia por que a sociedade resiste tanto a mudanças. Mas a pergunta permanece: se a inteligência é tão ameaçadora,
Existe alguma prova científica de que as pessoas realmente a temem? A neurociência moderna confirma essa ideia. Estudos mostram que, quando uma pessoa se sente intelectualmente inferior, a amígdala, a região do cérebro responsável por detectar ameaças e gerar medo, torna-se altamente ativa. Em termos simples, o pensamento profundo não apenas intimida, mas desencadeia uma resposta primitiva de sobrevivência, semelhante à que sentimos diante de um perigo real. Mas por que a inteligência ativa os mesmos circuitos cerebrais de uma ameaça física? A resposta está na forma como o cérebro humano evoluiu. Durante a maior parte da história da humanidade, a sobrevivência não dependia de ser a pessoa mais inteligente, mas sim de ser aceito pelo grupo. Nossos ancestrais prosperaram em tribos onde a harmonia social significava segurança, e ser rejeitado pelo grupo poderia representar a morte, pois o isolamento tornava a pessoa vulnerável. É por isso que os cérebros humanos são programados para priorizar a aceitação social em vez da busca intelectual. Quando alguém altamente inteligente entra em um ambiente social, acaba, sem querer, perturbando o equilíbrio do grupo. Sua presença desafia ideias estabelecidas, normas sociais e dinâmicas coletivas. Isso faz com que o cérebro dos outros ative um mecanismo de defesa, como se estivesse diante de um inimigo, e não apenas de um pensador mais profundo. Assim, muitos pensadores profundos se sentem isolados, não porque carecem de habilidades sociais, mas porque sua inteligência os faz se destacar em um mundo que valoriza mais a conformidade do que a individualidade. Um estudo realizado em 2021 pela Universidade de Stanford revelou algo ainda mais surpreendente. A percepção sobre os pensadores profundos depende do contexto. Quando as pessoas interagem com um intelectual em um ambiente individual, tendem a se sentir menos ameaçadas. No entanto, em grupos, a resposta de ameaça aumenta drasticamente. Mas por quê? Porque, em grupos, o status social se torna mais importante. As pessoas não reagem apenas à inteligência em si, mas também à forma como são percebidas em comparação com o outro. Se alguém sente que está sendo ofuscado por um pensador profundo, instintivamente tenta miná-lo ou excluí-lo para proteger sua própria posição social. Isso explica por que pensadores profundos frequentemente encontram conversas significativas em contextos privados, mas enfrentam dificuldades em ambientes sociais amplos. Psicólogos identificaram vários vieses cognitivos que ajudam a explicar por que a inteligência costuma ser recebida com resistência. O efeito Dunning-Kruger, por exemplo, mostra que pessoas com baixa capacidade intelectual frequentemente superestimam seu próprio conhecimento, enquanto aqueles mais inteligentes tendem a duvidar de si mesmos. Isso gera um atrito. Aqueles que sabem pouco muitas vezes acreditam que sabem muito, o que os leva a descartar as ideias dos pensadores mais profundos. Outro fator é o viés do status quo, que revela que o cérebro humano prefere ideias familiares a verdades complexas e novas. Quando a inteligência apresenta pensamentos disruptivos, isso causa desconforto. Além disso, há o efeito de retrocesso, que ocorre quando as pessoas são confrontadas com informações que contradizem suas crenças. Em vez de mudar de ideia, elas reforçam ainda mais suas convicções. Pensadores profundos frequentemente enfrentam essa resistência ao introduzir ideias desafiadoras. Na era digital, as redes sociais amplificaram essa rejeição à inteligência. Os algoritmos priorizam o engajamento em vez da profundidade, o que significa que conteúdos controversos e carregados de emoção se espalham mais rápido do que argumentos bem fundamentados. Observe os conteúdos mais virais. Geralmente são frases simples, chamativas e muitas vezes enganosas. Essas mensagens curtas superam facilmente discussões mais nuançadas. Quanto mais intelectual alguém é, mais difícil se torna condensar ideias complexas em conteúdos fáceis de viralizar. Como resultado, a sociedade tende cada vez mais a favorecer o entretenimento em vez do conhecimento, tornando ainda mais difícil para os pensadores profundos alcançarem ampla aceitação. Diante disso, fica a pergunta: o que isso significa para os pensadores profundos? A rejeição à inteligência não é apenas uma questão social, mas também biológica, psicológica e cultural. Ela está enraizada na natureza humana, reforçada pelas dinâmicas de grupo e amplificada pela tecnologia moderna. No entanto,
Isso não significa que os pensadores profundos devam parar de compartilhar suas ideias, mas sim que precisam compreender as forças que operam contra eles. Mas, se a sociedade resiste à inteligência, o que ela realmente valoriza? A resposta está no conforto. Em um mundo onde a previsibilidade é preferida à verdade. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais brutalmente honestos da história, não via a inteligência como um presente, mas como uma maldição. Ao contrário de outros pensadores que acreditavam que a inteligência era a chave para o sucesso, Schopenhauer argumentava que, quanto mais inteligente uma pessoa fosse, mais dificuldades teria para se conectar com a sociedade. Mas por quê? O que torna a inteligência um fardo? A filosofia de Schopenhauer era baseada em um conceito chamado a vontade, uma força cega e irracional que impulsiona todo o comportamento humano. Segundo ele, a maioria das pessoas vive sob o domínio da vontade de viver, buscando prazer, conforto e sobrevivência acima de tudo. No entanto, indivíduos altamente inteligentes operam de maneira diferente. Em vez de seguir cegamente seus instintos, desenvolvem a vontade de verdade, um desejo insaciável de compreender a realidade, mesmo que isso os leve ao desconforto. Enquanto a maioria das pessoas busca prazeres e evita verdades difíceis, os pensadores profundos perseguem a verdade, mesmo que isso resulte em dor e isolamento. Isso cria um profundo abismo entre os intelectuais e o restante da sociedade. Pois enquanto a maioria encontra significado nos relacionamentos, no entretenimento e nos prazeres rotineiros, os pensadores profundos frequentemente se sentem desiludidos com essas coisas, enxergando-as como distrações para questões existenciais mais profundas. Schopenhauer acreditava que, quanto mais uma pessoa compreendesse a natureza humana, mais difícil se tornaria para ela se relacionar com os outros. Elas enxergam através das mentiras e ilusões. A maioria das interações sociais envolve conversas superficiais, jogos de status e uma honestidade conveniente. Os pensadores profundos, que valorizam a verdade acima das aparências, muitas vezes têm dificuldade em participar desse teatro social. Eles anseiam por profundidade, mas a sociedade favorece a simplicidade. Enquanto a maioria prefere conversas rasas e previsíveis, os pensadores profundos desejam diálogos significativos, o que torna desafiador para eles se engajarem em interações cotidianas sem sentirem tédio ou desconexão. Eles reconhecem a futilidade dos desejos humanos. Schopenhauer via o desejo e a ambição como ilusões. Ele acreditava que a maioria das pessoas persegue dinheiro, poder e relacionamentos. Mas os pensadores profundos frequentemente questionam o verdadeiro propósito dessas buscas. Isso os faz parecer distantes ou indiferentes às paixões que entusiasmam a maioria. Por isso, pessoas inteligentes muitas vezes se sentem incompreendidas, alienadas ou até mesmo ressentidas. Sua simples presença obriga os outros a confrontarem verdades desconfortáveis sobre si mesmos, algo que a maioria prefere evitar. Schopenhauer comparava a inteligência a um estado de consciência elevada, um dom que mais se assemelha a uma maldição. Ele escreveu: um alto grau de intelecto tende a tornar um homem antissocial. Seu raciocínio era simples. Quanto mais você compreende, menos consegue ignorar. Quanto mais consciente estiver das falhas do mundo, mais difícil se torna encontrar felicidade nele. E quanto mais profundamente você pensa, mais solitário se torna. Para Schopenhauer, felicidade e inteligência eram inversamente proporcionais. Ele acreditava que a ignorância, e não a sabedoria, era a verdadeira chave para a felicidade. Isso explica por que pensadores profundos ao longo da história, como Blaise Pascal e Franz Kafka, frequentemente enfrentaram crises existenciais, depressão e isolamento social. Porém, Schopenhauer não apenas diagnosticou o problema, como também ofereceu soluções. Ele acreditava que, embora a inteligência levasse à solidão, havia maneiras de lidar com esse isolamento. Abraçar a solidão. Para ele, a solidão não era um castigo, mas um privilégio. Ele defendia que os pensadores profundos deveriam aproveitar seu tempo sozinhos para buscar conhecimento e expressar sua criatividade, em vez de buscar validação da sociedade. Encontrar indivíduos que compartilham sua visão de mundo. Em vez de tentar se encaixar na sociedade convencional, Schopenhauer aconselhava as pessoas inteligentes a se aproximarem de outros que pensam como elas, seja por meio de livros,
da filosofia ou de círculos intelectuais exclusivos. Interagir com o mundo de maneira estratégica. Ele alertava contra compartilhar pensamentos profundos indiscriminadamente, especialmente com aqueles que não estavam prontos para compreendê-los. Em vez disso, sugeria que os pensadores observassem a sociedade, entendessem seus padrões e escolhessem suas palavras com cautela. Os ensinamentos de Schopenhauer servem como um guia para pensadores profundos que enfrentam rejeição social nos dias de hoje. Embora a inteligência possa levar à solidão, ela também proporciona liberdade, sabedoria e uma compreensão mais profunda da vida. Para Schopenhauer, a inteligência era uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que concede poder e clareza para enxergar a realidade, também distancia aqueles que preferem viver sob ilusões. No final das contas, sua filosofia confirma algo que já suspeitamos. A sociedade não teme a inteligência em si, mas sim o que ela revela. Pensadores profundos não são rejeitados porque estão errados, mas sim porque estão certos antes do tempo. Se você já se sentiu isolado por seus pensamentos, saiba disto. Você não está quebrado. Você apenas vê o mundo como ele realmente é. Mas isso significa que os pensadores profundos estão condenados à solidão? Ou existem maneiras de navegar na sociedade sem abrir mão da profundidade intelectual? A verdade é que a sociedade não é estruturada para abraçar pensadores profundos. Ela foi projetada para manter a estabilidade. A maioria das pessoas prefere conforto à verdade. E é por isso que conversas superficiais, ideias simplificadas e conteúdos repetitivos dominam os espaços sociais. Mas por que o conforto é priorizado em detrimento da profundidade intelectual? Por que a sociedade resiste à mudança, mesmo quando essa mudança leva ao progresso? A resposta está na forma como a psicologia humana funciona e em como as instituições moldam nosso pensamento desde a infância. No seu cerne, o cérebro humano anseia por certeza e previsibilidade. A evolução nos programou para evitar o desconforto mental, um fenômeno que os psicólogos chamam de facilidade cognitiva. A facilidade cognitiva significa que o cérebro prefere informações simples e familiares, porque exigem menos esforço mental para serem processadas. Quando uma ideia é complexa, cheia de nuances ou nova, o cérebro a percebe como difícil e possivelmente perigosa. Além disso, a teoria da justificação do sistema explica por que as pessoas tendem a defender o status quo, mesmo quando ele não as beneficia. Em vez de questionar a autoridade ou crenças ultrapassadas, a maioria das pessoas prefere racionalizá-las, porque a mudança parece incerta demais. Além disso, o pensamento de grupo mostra que as pessoas preferem se conformar com crenças amplamente aceitas do que correr o risco de rejeição social ao questioná-las. Essa forte preferência psicológica pelo conforto em detrimento da complexidade explica por que intelectuais, filósofos e cientistas muitas vezes lutam para alcançar aceitação popular, especialmente durante suas vidas. Basta observar o mundo digital de hoje. Quem recebe mais atenção nas redes sociais? Não são os intelectuais, mas sim aqueles que conseguem reduzir ideias complexas a frases virais e emocionantes. Discussões profundas têm dificuldade em ganhar espaço porque exigem tempo, enquanto o conteúdo viral é instantâneo, emocional e fácil de consumir. Os algoritmos favorecem o engajamento, e nada engaja mais as pessoas do que controvérsia, indignação ou humor, fatores que frequentemente marginalizam o discurso intelectual racional. Isso cria bolhas de eco, onde as pessoas só são expostas a informações que reforçam suas crenças existentes, tornando-as resistentes a novas perspectivas. Essa rejeição ao pensamento profundo não ocorre apenas no ambiente digital, mas começa nas próprias instituições que moldam nossas mentes. No sistema educacional, as escolas alegam valorizar a inteligência, mas, na prática, recompensam a obediência em detrimento do pensamento independente. Alunos que apenas memorizam e repetem informações têm sucesso, enquanto aqueles que fazem perguntas ou desafiam a autoridade frequentemente são rotulados como problemáticos. Nos ambientes de trabalho, o mundo corporativo não favorece os funcionários mais inteligentes ou inovadores, mas sim aqueles que se encaixam na cultura da empresa e preservam a estrutura de poder existente. Na política, líderes que fazem declarações lógicas e impopulares geralmente perdem para aqueles que apenas dizem ao público o que ele quer ouvir. Isso explica por que muitos dos intelectuais mais celebrados da história foram rejeitados durante suas vidas.
Suas ideias foram vistas como disruptivas em vez de valiosas. A sociedade afirma valorizar inteligência, inovação e pensamento crítico, mas, na realidade, só celebra essas qualidades depois que elas se tornam seguras e amplamente aceitas. Considere alguns exemplos. Galileu foi preso por suas descobertas, mas hoje o reconhecemos como um gênio da ciência. Van Gogh morreu na pobreza, mas agora suas pinturas valem milhões. Nikola Tesla revolucionou a energia, mas viveu e morreu no esquecimento. A sociedade não abraça a inteligência quando ela desafia o status quo. Apenas a celebra depois que já não representa uma ameaça. Diante disso, se os pensadores profundos enfrentam dificuldades para serem aceitos, o que podem fazer? Se você já se sentiu incompreendido por pensar profundamente, saiba que está em boa companhia. Ao longo da história, algumas das mentes mais brilhantes não foram celebradas durante suas vidas, mas sim ridicularizadas, perseguidas ou ignoradas. Suas ideias eram vistas como perigosas, disruptivas ou simplesmente complexas demais para que a sociedade aceitasse na época. Esses pensadores tinham algo em comum. Estavam à frente de seu tempo e, por isso, sofreram por sua sabedoria. Sócrates, considerado o pai da filosofia ocidental, passou sua vida questionando crenças populares. Ele incentivava as pessoas a pensarem criticamente, examinarem suas próprias ideias e valorizarem a lógica acima da tradição cega. Mas em vez de ser celebrado por sua sabedoria, foi julgado e condenado por corromper a juventude e desrespeitar os deuses. Seu verdadeiro crime: encorajar as pessoas a pensarem por si mesmas. Mesmo tendo a chance de escapar, Sócrates escolheu beber veneno em vez de abandonar seus princípios. Suas palavras antes da morte: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, deixaram claro que a sociedade teme aqueles que desafiam suas crenças mais profundas. Galileu teve um destino semelhante. Seu único erro foi descobrir a verdade. Quando provou que a Terra girava ao redor do Sol, desafiou séculos de dogmas religiosos. A Igreja, que mantinha seu poder por meio do controle do conhecimento, o rotulou de herege. Foi forçado a negar publicamente suas próprias descobertas sob ameaça de tortura. Embora hoje seja reconhecido como um dos maiores cientistas da história, passou o restante de sua vida em prisão domiciliar, e seus estudos foram proibidos por quase um século. A história de Galileu prova que até mesmo as verdades mais inegáveis são rejeitadas quando ameaçam a estrutura de poder existente. Nietzsche foi outro pensador rejeitado em sua época. Suas ideias eram consideradas radicais e perturbadoras. Ele argumentava que a moral tradicional era falha, que a sociedade era construída sobre mentiras reconfortantes e que a verdadeira força vinha da criação dos próprios valores. Na época, essas ideias eram difíceis demais para as pessoas aceitarem. Nietzsche foi descartado como louco, e suas obras foram ignoradas ou mal interpretadas. No entanto, hoje, sua filosofia influencia a psicologia, a literatura e o existencialismo. Seus conceitos sobre poder, vontade e moralidade moldam o pensamento moderno, provando que a sociedade frequentemente rejeita os pensadores profundos no presente, apenas para abraçá-los no futuro. Nikola Tesla foi um visionário. Ele sonhava em fornecer energia gratuita para o mundo, desenvolver eletricidade sem fios e criar avanços tecnológicos que poderiam ter transformado a civilização. Mas a sociedade, ou melhor, aqueles no poder, viram suas ideias como uma ameaça. Industriais como Thomas Edison e J.P. Morgan lucravam com a venda de eletricidade, então a ideia de Tesla de energia gratuita foi sabotada. Apesar de seu brilhantismo, Tesla morreu sozinho em um quarto de hotel, esquecido e sem dinheiro, enquanto outros construíram fortunas aproveitando suas invenções. Sua vida exemplifica como a sociedade muitas vezes recompensa empresários e marqueteiros em detrimento dos verdadeiros visionários. O trabalho de Alan Turing na criptografia foi fundamental para encerrar a Segunda Guerra Mundial. Suas habilidades em decifrar códigos salvaram milhões de vidas, e suas teorias sobre computação se tornaram a base da inteligência artificial moderna. No entanto, em vez de ser homenageado, ele foi perseguido por sua vida pessoal. Em 1952, foi condenado à castração química por ser gay, uma decisão cruel que o levou ao suicídio aos 41 anos. Hoje, Turing é reconhecido como um herói, mas, em sua época,
Foi descartado pela sociedade, apesar de suas contribuições extraordinárias. Enquanto a maioria dos grandes pensadores da história eram homens, Hipátia de Alexandria foi uma exceção notável. Filósofa, matemática e astrônoma, ela desafiou o mundo intelectual dominado pelos homens na Roma antiga. Seu ensino, baseado no pensamento racional e na ciência, a colocou em conflito com as autoridades religiosas. Em 415 d.C., uma multidão de extremistas religiosos a assassinou brutalmente, enxergando-a como uma ameaça ao seu poder. Sua história destaca um padrão recorrente na história. O progresso intelectual frequentemente encontra resistência violenta. Esses pensadores tiveram destinos semelhantes. Trouxeram ideias muito avançadas para seu tempo e, por isso, foram rejeitados, ridicularizados ou punidos. No entanto, embora tenham sido marginalizados enquanto estavam vivos, suas ideias se tornaram a base do progresso humano. A sociedade não teme a inteligência em si, mas sim o que ela representa: mudança. E isso nos leva a uma questão importante. Se a história prova que a sociedade resiste a pensadores profundos, o que você pode fazer se for um deles? Isso significa que grandes pensadores estão condenados à solidão? De forma alguma. Isso apenas significa que é necessário saber navegar pela sociedade com sabedoria. Nem todo ambiente ou pessoa está pronto para conversas profundas. Guarde seus pensamentos mais avançados para aqueles que realmente os valorizam. Você não precisa que milhões de pessoas o entendam, apenas as certas. Busque pessoas que pensam como você, seja em livros, comunidades online ou círculos intelectuais. Os maiores pensadores da história encontraram formas de tornar suas ideias acessíveis. Einstein disse: "Se você não consegue explicar algo de forma simples, então você não entende bem o suficiente. Aprenda a comunicar sua profundidade sem sobrecarregar os outros." Schopenhauer afirmou: "O talento atinge um alvo que ninguém mais pode atingir. O gênio atinge um alvo que ninguém mais pode ver." Pensadores profundos enxergam o mundo de forma diferente. E isso sempre incomodará algumas pessoas. Mas isso não significa que você deva parar de pensar profundamente. A sociedade precisa de grandes pensadores, mesmo que nem sempre saiba como acolhê-los. Portanto, se você já se sentiu um estranho por causa de seus pensamentos, lembre-se, você não está sozinho. E embora a sociedade possa temer os pensadores profundos, são eles que impulsionam a humanidade para frente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Você já enfrentou rejeição por pensar profundamente? Vamos começar essa conversa. E se quiser explorar mais ideias dos maiores pensadores da história, inscreva-se no canal. Estamos apenas começando.